perdoando Deus. Os fracos nunca podem perdoar. O perdão é o atributo do forte. Mahatma Gandhi. Eram 3h15 da manhã, quando Silvia, que havia passado a noite com uma sensação ruim, atendeu o telefone com um sobressalto. Do outro lado da linha, um amigo do seu filho Marcelo, o Bruno, em prantos, dizia que ele havia sofrido um acidente. Não precisou entrar em detalhes, ela nem conseguiu ouvir mais nada. Sua intuição dizia que o pior havia acontecido. E sua reação foi gritar desesperada: Meu filho morreu! Meu filho morreu! Oh, meu Deus, não! Silvia era uma jovem e bela senhora de 44 anos. Havia se casado cedo com seu primeiro namorado, Walter. E era mãe de Amanda, 21 anos, Cássio, de 20, e o Marcelo, o caçula, de 18 anos. Walter e Silvia eram dois profissionais bem-sucedidos, que ofereciam uma vida bastante confortável aos filhos. Eles estudavam nas melhores escolas, tinham tudo que um padrão de classe média alta pode oferecer. Todos haviam feito intercâmbio fora do país para aperfeiçoar o inglês, e os dois mais velhos moravam com os pais em Londres quando Walter fazia doutorado. Enfim, uma família de sucesso, filhos promissores. Parecia que a felicidade encontrava naquele lar a mais alta expressão juntamente com uma invejável harmonia familiar. Marcelo caçula era a alegria, a espontaneidade em pessoa. Aquele tipo que jamais passaria despercebido. Os dois mais velhos eram mais recatados. Haviam puxado ao pai, voltavam-se mais para os estudos. Mas Marcelo era um jovem bonito, alegre, inteligente e muito popular entre os amigos. Todos o conheciam e admiravam. Aos 18 anos, Marcelo estava cursando o primeiro ano de medicina e se apresentava tal qual o filho dos sonhos, até que um pesadelo se abateu sobre a família. Sua trágica morte em um acidente de carro. 6 meses após o acidente, Silvia parecia haver envelhecido 5 anos. A casa, antes alegre e cheia de amigos, havia se transformado num lugar sombrio, dopada com psicotrópicos. Silvia nem de longe sembrava aquela bela mulher altiva e ativa. Sua expressão era de amargura e desesperança. Seu marido e seus outros filhos já haviam retomado suas vidas, mas Silvia permanecia em luto infinito. Na tentativa de ajudá-la, muitos religiosos eram convidados pela família para tentar consolá-la, mas ela os recebia com ironia e rispidez. Deus! Que Deus é esse que tira de uma mãe um filho na flor da idade, com uma vida brilhante pela frente, e deixa vivo assassinos de todos os tipos, nos empreitando nas esquinas das cidades? Por melhor que fossem as intenções dos que lhe falavam, parecia que cada palavra de conforto aumentava sua revolta. Certo dia ele escreveu numa agenda antiga: Dia 15 de março meu filho morreu. Desde sua morte, eu tento reencontrar um significado para a minha vida, mas eu simplesmente não consigo. Logo após o enterro, eu senti como se eu não tivesse voltado do cemitério. Voltou um zumbi. Minha alma ficou lá com ele. E esta é a principal razão pela qual eu não consigo levantar dessa cama. Encarar a vida. Uma morta não pode encarar a vida. Ela apenas tem que ser enterrada. O pior é que eu não tenho esse direito. Todos ficam dizendo que eu ainda tenho um marido e 2 filhos. Deus que me perdoe. Mas eles não são suficientes para aplacar a minha dor. Às vezes fico com raiva de saber que eles esperam que eu volte a viver. Meu pai e minha mãe morreram velhos e doentes. Eu me lembro, como se fosse hoje, que quando descobri que meu amado pai estava com câncer, eu rezava a Deus pedindo para salvá-lo. Mas ao mesmo tempo me preparava para o momento da sua morte. E passei meses pensando como seria. Sabendo que seu fim seria inevitável, eu conversei mais com ele, declarei meu amor, minha gratidão por tê-lo como pai, e o quanto eu achava um homem honrado, trabalhador, com virtudes raras hoje em dia.
Muito do que havia de melhor em mim vinha dele. Queria ter tido e feito tantas coisas mais. Às vezes eu ficava só olhando para ele com um leve sorriso, como a dizer: eu estou aqui, não sei mais o que fazer, me constrange ver a sua dor, mas eu estou aqui. E ele retribuía com um sorriso em meio às dores excruciantes que a doença lhe causava. Ficava confusa, pois ao mesmo tempo em que eu queria dizer e declarar tudo, todo o meu amor, temia que ele entendesse que era um adeus, embora soubesse que ele sabia que era um adeus. Foi muito duro e doloroso ver meu pai definhando, mas eu pude me despedir do meu jeito. Toquei pela última vez e vi seus olhos se fecharem. Mas tudo isso me foi negado com meu filho, e só um caixote lacrado, em consequência da gravidade do acidente. Nem mesmo o rosto do meu filho eu pude ver. Nem aquele vidro que fica na tampa do caixão foi aberto. Ele simplesmente saiu de casa sorridente, com aquele jeito maroto de sempre, e não voltou mais. Não sei até quando vou suportar a falta do seu cheiro, do seu sorriso, de suas alegrias, o quarto, com tudo dele, menos ele mesmo. Como também de não poder ter dito quanto eu o amava e de como ele iluminava minha vida durante os 18 anos em que esteve comigo. Distante do marido e dos 2 filhos, Silvia se isolava em sua dor, deixando de ver a vida que ainda estava ao seu redor. Sua mágoa de Deus era o detalhe mais óbvio de suas lamúrias e acusações. Ela blasfemava e denegria a figura de Deus para todas as pessoas, como forma de chocá-las, o que a tornou uma pessoa inconveniente, evitada pelos amigos e parentes. Àquela altura, encontrar um culpado para sua dor parecia ser para Silvia a saída mais cômoda. Mas isso não mudava os fatos. Antes, aumentava a dor e o desespero da família, posto que Walter já não suportava mais as lamúrias de Silvia e a cada dia se distanciava mais da esposa, enquanto Amanda e Cássio sentiam-se órfãos de mãe viva, um aspecto que afetava profundamente a relação entre eles. Certo dia, Silvia começou a discutir com seu filho Cássio, que já estava com 21 anos, chegando quase à agressão. Em um momento de desespero e não suportando mais a atitude da mãe, ele passou a gritar: a senhora me odeia, é isso? Preferia que eu tivesse morrido e não Marcelo, seu queridinho? Agora não me perdoa por isso. Eu não tenho culpa, me deixe em paz, eu não tenho culpa. Viu só o que você fez, Silvia? Você virou um monstro, você é uma pálida sombra da mulher que eu conheci um dia. E agora, mergulhada em amargura e ódio sem fim, comete a insanidade depois de ter perdido um filho, querer matar emocionalmente os 2 que estão do teu lado. Disse isso em tom exaltado Walter, seu marido. Silvia entrou em prantos. Sua família estava em ruínas e mais uma vez ela culpou Deus. Está feliz, Senhor Supremo? Gritou ela, em meio às lágrimas e ao deboche. Está feliz de brincar de marionete com os pobres mortais? De destruir minha família? De arruinar minha vida? A única pessoa que ainda tentava consolar e acalmar a mãe, mesmo sendo também bastante maltratada, era Amanda, a filha mais velha de Silvia. Sempre foi uma menina doce e respeitadora. Seus gestos, a fala, eram a mais pura expressão da sua personalidade, singela e altiva. Mas vendo aquela cena, mesmo sendo tímida e retraída, não se conteve. Chega de mentiras, de hipocrisia, mãe, chega! A culpa é nossa e não de Deus, disse Amanda gritando. Não fuja mais, nem tente procurar culpados. A culpa é nossa e principalmente do Marcelo. Àquela altura, todos estavam calados na sala. Silvia, Walter e Cássio não reconheciam aquela Amanda que gritava.
Vocês não lembram que um ano antes de Marcelo morrer, ele acabou com o carro depois de uma noitada na farra, como tantas outras? E que punição ele recebeu depois do que fez? Uma reclamação? Uma repreensão? Um conselho? O senhor, papai, e a senhora, mamãe, pediram para ele parar de beber? Fizeram-lhe sentir o peso do que havia feito? Deixaram-no sem carro? Ou ao menos por uns tempos? Não, compraram um melhor. Os amigos dele viviam avisando das muitas vezes que ele quase se bateu ou atropelou alguém. A Bia, a ex-namorada de Marcelo, acabou o namoro por pressão dos pais dela, que viam a hora da filha morrer num acidente. E talvez tivesse morrido mesmo. Os pais da Bia foram responsáveis, brigaram feio com ela, mas para o bem dela. E você, mamãe, o que foi que disse, hein? Lembra? Meu filho, a Bia não está à sua altura. Você pode ter a mulher que quiser. Você é jovem, bonita, vai ser um médico. Vai curtir a vida. Pois bem, foi a vida a quem curtiu com ele. E agora a culpa é de Deus? Eu te odeio por ter que dizer isso e dessa forma. Tá doendo muito em mim olhar para você, minha mãe, que perdeu um filho. Ter que dizer tudo isso. Pare, sua infeliz! Gritou Silvia, pulando em direção a Amanda e em seguida lhe dando um tapa no rosto. Pare você, disse Walter, puxando Silvia. Ela está certa. É por isso seu ódio, seu rancor. Admita, nós falhamos, o Marcelo falhou. Nós é que somos os culpados, nós. Não, não, não. Nesse momento, Silvia caiu dos braços de Walter em direção ao chão. Todos estavam exaustos e Walter, Amanda e Cássio estavam chorando também. Quando Silvia retornou, ainda com ironia, disse para Amanda: você deve estar feliz porque seu irmão morreu. Aliás, vocês dois, eu não vi nem você nem Cássio expressarem sentimento de perda. Nesse momento, Cássio falou: a senhora é muito injusta. Era e continua sendo. Eu e Amanda sabemos da nossa dor, das nossas vezes que compartilhamos juntos nossa saudade. Mas no início não deixamos transparecer para não lhe afetar ainda mais. Ele era meu melhor amigo, disse Cássio em meio às lágrimas. Trincando os dentes, como quem se sente injustiçado, ele continuou: sempre fui ensinado pela senhora e pelo papai a viver cada momento e aceitar a vida como ela é, e de cada experiência tirar o melhor ensinamento. Quando meu irmão morreu, eu me perguntei: que porcaria de ensinamento vou tirar dessa história? Como alguém pode aprender com uma dor tão grande e seguir a vida depois disso? Aí eu pensei que eu não tinha alternativa, a não ser aceitar e viver aquela dor. Durante a primeira semana, após sua morte, eu me permiti sentir toda a dor, toda a miséria que se abateu sobre nossa família. Eu comecei a escrever para meu irmão. São cartas que fiz para ele. Eu falava o quanto sentia falta dele, o quanto eu estava irado com ele por ter feito isso com a gente. Hoje, não é que eu não tenha deixado de sentir dor. Ela ainda existe. Mas com o tempo, ela perdeu seu poder sobre mim. E isso só foi possível porque eu vivi a dor no momento exato. Mesmo quando era tristeza em toda a sua profundidade. Eu fui espontânea em minhas lágrimas, mas elas finalmente cederam, pois o momento das lágrimas já passou. Amanda continuou após a pausa dada por Cássio. Mamãe, eu sei que muitas pessoas fogem da dor quando perdem alguém que amam. Elas abafam o som estridente do vazio, entorpecendo seus sentimentos das mais variadas maneiras. Muitas delas simplesmente se recusam a falar sobre o que aconteceu, o que só provoca mais dor, já que ela não é assumida. Depois de algum tempo, eu não deixei de sentir falta do meu irmão. O buraco dentro de mim ainda está aqui. Está todas as vezes que sei que ele não estará no meu baile de formatura. Não vai mais disputar o computador comigo e não vai mais tirar onda da minha cara sempre que eu estiver apaixonado por algum menino. E quando ele ria de mim,
por sentir medo de filme de terror e chorar até quando assistia ao Procurando Nemo. Sua ausência a cada festa de Natal ou de fim de ano, nas festas, nas fotos, em que ele não estará mais lá. Enfim, esse tempo que passou me ensinou que eu não tenho o poder de transformar a tristeza em alegria, mas tenho que seguir em frente. E a maior homenagem que posso fazer ao meu irmãozinho, já falando entre lágrimas, é viver plenamente a vida como ele vivia, mas com maturidade que ele não teve tempo de alcançar. Queria só dizer que é muito duro ter que falar tudo o que falei. Está doendo muito em mim o que acabei de fazer, mas talvez um dia você entenda. Possa parecer que Amanda fora injusta com a mãe e que ela não tinha o direito de dizer tudo aquilo. Pode parecer que ela não gostasse da mãe e por isso aproveitou-se do momento para desferir nela um golpe cruel. Mas na verdade, Amanda, ao agir dessa maneira, mostrou o quanto amava a Silvia. Àquela altura dos acontecimentos, somente uma atitude corajosa poderia despertar Silvia da letargia e da nulidade a que havia se entregado. E a morte do seu irmão, de certa forma, estava a responsabilidade de seus pais. Muitos pais, é verdade, têm necessidade quase patológica de proporcionar aos filhos o que não tiveram, como forma de se compensar de suas próprias vidas. Muitos dos pais de hoje são pessoas que sofreram privações materiais no início de suas vidas, um aspecto que não os impediu de lutar e vencer, muito pelo contrário. Essas privações serviram-lhes de estímulo para crescer e superar tais obstáculos. Acontece que essas limitações fizeram e fazem parte do processo de crescimento de muitas pessoas, que lamentavelmente não percebem isso e após alcançar seus sonhos, fazem o possível para que os filhos não passem por nenhuma dificuldade. Pensam que evitando dores, decepções, limites e frustrações, que no final das contas são fundamentais para o fortalecimento do indivíduo, farão seus filhos mais infelizes. Dessa forma, esses pais não impõem limite aos filhos, tornando-os irresponsáveis e com um deficitário senso de causa e efeito. Ou seja, esses jovens não conseguem compreender as consequências de suas atitudes e então sentem-se invulneráveis. Mas o discurso de Amanda não tinha por objetivo apontar culpados ou agredir sua mãe. Queria apenas despertá-la, ao mesmo tempo que, ante as fortes verdades ditas, obrigava a mãe a rever sua postura diante de Deus. Para Amanda, a mãe não só conseguiria suportar e superar o luto, saindo da posição de vítima do universo em que havia se colocado, ao mesmo tempo que resgataria a percepção da divindade em sua vida. Devolver à mãe parte da responsabilidade do que havia acontecido a obrigaria a rever sua postura diante da vida e de Deus. Mas o que chama a atenção é que quanto comumente nós debitamos à divindade as tarefas que são nossas. As expectativas que depositamos em Deus vão além, não de suas potencialidades, que são infinitas, mas além do que é justo e do que merecemos. Lembremos-nos do homem Jesus quando disse: faze a tua parte, que o céu te ajudará. A questão que Amanda trouxe à tona referia-se à responsabilidade de sua mãe, de ter feito a parte dela. Parecia que em alguma medida não, e por isso culpar Deus era uma fuga, uma negação de suas responsabilidades e do próprio filho na tragédia familiar. A frase poderia ser: o céu vai ajudar você a fazer a sua parte. Mas não. Há uma clara solicitação que façamos a nossa parte primeiro. Ao assumir sua responsabilidade, Silvia poderia seguir em frente, corrigindo percursos, reiniciando sua vida a partir dali.
Muitas vezes a visão infantil em torno da função de Deus em nossas vidas vem de uma forma equivocada de compreensão da divindade, ou até mesmo de um erro de tradução que compromete o nosso entendimento. Um desses erros observa-se na tradução do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, a tradução correta é: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Esse pequeno equívoco parece ser uma bobagem, mas faz toda a diferença. Quando acreditamos que nada nos faltará, achamos que teremos sempre o melhor, a felicidade infinita, a vitória certa, sempre baseados em nossa estreita visão material do mundo. Mas quando acreditamos que Deus não nos faltará, passamos a perceber que tudo pode faltar: dinheiro, conforto, sucesso, menos Deus. Com Ele ao nosso lado, aprenderemos a suportar todas as demais faltas da vida. Silvia achava que um filho jovem e bonito, tão promissor como pensava ela, não poderia faltar. Era invulnerável às suas escolhas irresponsáveis de jovem que dirigia em alta velocidade, completamente embriagado, como se as leis do universo tivessem de ser alteradas para se adaptar aos caprichos de seu filho. Perdoar a Deus, portanto, era uma necessidade de Silvia, até para poder compartilhar do conforto e da consolação do reencontro. A eternidade que nos caracteriza, a certeza do reencontro com as pessoas amadas, é o único lenitivo capaz de consolar a dor da separação. Em sua ira contra Deus, Silvia não se permitiu usufruir dessa certeza promessa que nos é oferecida pela divindade. Fazer a nossa parte é sempre uma necessidade da nossa alma. Quanto mais maduros ficamos, mais percebemos a importância das escolhas que fazemos em nossas vidas. Que benefício traria um pai ao filho se ele fizesse a prova pelo filho, se aprendesse a andar pelo filho, sem permitir que ele caísse para aprender? Nenhum. Por isso, há um momento bastante interessante na vida de Jesus que nos chama a atenção sobre nossa responsabilidade, sobre nossa parcela de contribuição. Um feito de Jesus, descrito no Evangelho de João, deixa bem clara a nossa responsabilidade. Narra-se a história do Lázaro que havia morrido. 4 dias após seu sepultamento, Jesus foi visitar Marta, irmã de Lázaro. Para maior compreensão desse evento, se faz necessário uma rápida contextualização desse momento na vida de Jesus. Ele estava com 32 anos e já havia realizado muitos prodígios, transformado água em vinho, curado cegos e leprosos, multiplicado pães e peixes, de forma que havia grande expectativa em torno da sua visita. De certa forma, as pessoas esperavam que ele fizesse novo prodígio e chegaram mesmo a dizer: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também que este, Lázaro, não morresse? João 11:37. Diante do local onde Lázaro havia sido sepultado, havia uma pedra enorme, comum naquela região em que tampava as catacumbas. Chegando lá, Jesus disse: retirem a pedra. E depois: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu todo enfaixado e com um véu no rosto, como costumeiramente naquela época se envolviam os mortos. Então Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Imaginemos o espanto daquelas pessoas ante o que acabavam de presenciar. Mas imaginemos ainda os questionamentos de muitos dos que ali estavam e estranharam o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, mas não ter nem retirado a pedra da frente da catacumba, nem desatado os nós das ataduras que o amarravam. Em nossa soberba exigência, queremos sempre serviço completo, esquecendo sempre de fazer nossa parte. Cabe-nos, portanto, perguntar por que Jesus assim procedeu, e a resposta parece óbvia. Dos muitos homens e mulheres que ali estavam,
Quem poderia tirar a pedra e desatar os nós? Qualquer um dos homens e mulheres presentes. Mas quem poderia fazer Lázaro se reerguer? Apenas o Cristo. O que Jesus, em sua imensa sabedoria, quis ensinar com essa atitude? Que a nossa parte, aquilo que podemos fazer por nós mesmos, não é tarefa da divindade. Deus não se move onde o homem pode manifestar seus próprios recursos. Somos nós que colocamos pedras em nossos caminhos e damos os nós em nossas vidas. E somos nós que devemos retirá-los. Podemos até cansar. E, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, fazer um poema. Havia uma pedra em nosso caminho. Em nosso caminho havia uma pedra. Contudo, devemos retirá-la, agir, responsabilizarmos-nos. Amanda, ao responsabilizar a mãe, em alguma medida, não queria fazê-la experimentar um destruidor sentimento de culpa, mas levá-la à condição de assumir conscientemente suas escolhas. Portanto, em vez de culpa, responsabilidade para com todas as nossas atitudes diante da vida. Silvia tinha que repensar a vida até então, perdoar a Deus e se responsabilizar por suas ações lhe traria muita maturidade. Passados 2 meses, Silvia estava um pouco distante da sua filha Amanda, depois daquela dura discussão. No entanto, havia reagido. Voltou a trabalhar, guardou as fotos de seu filho que estavam espalhadas em quase todos os cantos da casa, deixou de chorar, enfim, seguiu em frente. Após aquela experiência, sua relação com Deus passou a ser intensa, não mais automática, e uma de suas ações práticas foi criar um grupo de orações para atender as mães que perderam os filhos, algo que ela entendia concretamente. Contudo, restava a Silvia uma última tarefa a realizar, a fim de recuperar sua paz. Pedir perdão a Amanda, que num gesto de amor havia despertado nela a vida. Certa noite, durante um jantar em família, ela entregou um cartão para a filha, em que havia os seguintes dizeres: Minha filha querida, quando seu irmão morreu, tudo o que eu queria era morrer naquele dia, para não ter que sentir a dor tão sufocante. Depois que vi que não morria, pensei que não seria justo voltar a sorrir, pois seria como se eu o desprezasse, não me importasse com sua falta. Você falou de minhas culpas, mas não fiquei angustiada, pois você estava certa, eu sabia disso. Foi por esse motivo que me puni violentamente, me enterrando viva, sem perceber que ao fazer isso eu estava fazendo novas vítimas, seu pai, seu irmão e você. Eu agora estou tentando dar novo significado a tudo o que aconteceu, inclusive a forma como eu vivencio minha saúde. Ao criar o grupo de oração e reunir outras mães que perderam seus filhos, tenho tido um alento, tanto eu quanto elas, pois ao compartilharmos nossas histórias, mantemos nossos filhos vivos, lembrando do sorriso deles, dos bons tempos e até das traquinagens, desobediências e do trabalho que eles nos deram. Quando está doendo muito, eu não transmito mais para vocês a minha dor. Eu ligo para uma das mães do grupo e falamos sobre nossos filhos, choramos. Reconhecemos a perda que temos em comum, dando o espaço que ainda precisamos para nossa dor, nossa saudade, o que nos faz sentir bem melhores depois. De forma que terminamos o telefonema falando de coisas da vida, até de novelas, você acredita? Logo após a morte do seu irmão, e nesse tempo de amargura, me fixei numa única lembrança, sua morte. E me esqueci de celebrar e agradecer todos os 18 anos que Deus me permitiu viver ao lado dele. Por isso, nós combinamos, as mães do grupo, de frequentar os lugares que frequentávamos com nossos filhos, lugares que antes evitamos. E começamos indo aos restaurantes que costumávamos ir com eles,
Pedimos os pratos prediletos de nossos filhos. Seu irmão adorava sushi, lembra? Pode parecer estranho, mas isso nos fez sentirmos melhores. Rimos e choramos. Acho que as outras pessoas pensam que fazíamos parte do filme A Gaiola das Loucas. Enfim, estou tentando voltar a viver e a sorrir. E muito disso devo a você, minha querida filha. Marguerite Yourcenar nos disse que o nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós mesmos. Obrigada por ter me feito renascer. Perdoe-me por minha mágoa diante da dor que esse parto provocou. Mas saiba que hoje eu a amo mais do que nunca e que tudo o que mais desejo é abraçá-la. Amanda, após ter lido o cartão, olhou para a mãe com os olhos cheios de lágrimas e a abraçou longamente. Todos que presenciaram a cena não precisaram ler o cartão para saber o que havia nele. Havia amor, havia perdão, havia vida novamente.